Enquanto nos Estados Unidos eles têm a tábua Ouija, nós temos a brincadeira do copo, do compasso, do lápis. Muito mais barato e prático, mas o resultado é o mesmo. Esse tipo de brincadeira chama, sim, espíritos ruins. E quem brinca, muitas vezes terão que lidar com as consequências. Sejam bem-vindos mais uma vez à Insônia Literária e hoje teremos mais um podcast sobre assombrações. A família de hoje é a família Foster, lá dos Estados Unidos. Temos Sandy e Al Foster, os patriarcas da casa, e seus 3 filhos, Meg, de 15 anos, Joel, de 14 e Erin, de 11 anos. Acontece que Meg, Joel e Erin estavam morrendo de medo, pois alguma coisa estranha estava acontecendo na casa. E o pior, somente quando eles estavam sozinhos. Os pais nunca viam nada. Foram 2 episódios. O primeiro aconteceu com Joel, a Erin e a Meg, ou seja, com os 3 filhos. E detalhe, gente, eles já viviam nessa casa há 13 anos. Qual o porquê de estar acontecendo isso agora? Um dia, os pais das crianças resolveram sair para a casa de um amigo. E eles ficaram em casa porque tinha aula no dia seguinte, tinha que dormir cedo. A Erin e o Joel já estavam na cama. A Meg, ela foi a última a tomar banho. Aí, como ela era a última, desceu para verificar se as portas estavam trancadas, desligou o rádio, desligou as luzes para todo mundo dormir em paz. Quando ela chegou no quarto, ela escutou barulho de água. Não preocupou porque podia ser os irmãos usando o banheiro. Mas continuou o barulho. Aí ela não aguentou, levantou e foi lá no banheiro. E viu que todas as torneiras estavam abertas. E ela tinha fechado. E na hora que ela estava fechando as torneiras, adivinhe? O rádio ligou outra vez. Ah, e as luzes também estavam acesas. Ela na hora gritou: "Quem tá aí?" Ninguém respondeu. Ela desceu, apagou as luzes e desligou o rádio pela segunda vez. Quando ela voltou lá pra cima, porque os quartos eram no segundo andar, ela escutou água no banheiro de novo. Ela ficou puta de raiva porque ela pensou que era seu irmão Joel brincando. Aí ela saiu do banheiro bufando de raiva e o rádio estava ligado outra vez no volume mais alto e todas as luzes do andar de baixo estavam acesas. Aí ela ficou puta, entrou no quarto do Joel e falou: "Você que tá fazendo isso?" Ele: "Não." "Então tem alguém na casa." E aí eles começaram a ficar com medo. Acontece que enquanto eles estavam lá tudo confabulando, vamos assim dizer, lá em cima, o rádio começou a trocar de estações. Aí eles falaram assim: "Pronto, agora a gente tem certeza que tem alguém lá embaixo." Mas aí ela teve coragem, desceu as escadas e viu o rádio. E viu que o botão que sintonizava as estações estava se mexendo sozinho. Ah, meu filho. Ela correu num passo só. Só que ela foi corajosa. Ela desligou o rádio, apagou as luzes e correu. Eu tinha corrido sem fazer isso, com certeza. E lógico, depois de gritar morrendo de medo, ela foi direto pro quarto dela, fechou a porta e apagou a luz. Só porque aí, gente, na hora que ela acabou de deitar, morrendo de medo, ela começou a escutar passos, como se alguém estivesse saindo do quarto dela e passando pelo corredor. Detalhe, a porta não se abriu. Morrendo de medo, ela continuou prestando atenção se escutar mais algum barulho. E aí ela escutou uma porta lá no térreo bater muito forte. Aí escutou também os móveis sendo empurrados de um lado para o outro e se quebrando, como se estivesse sendo arremessado por alguém muito furioso. Então ela falou: "Pronto, eu tenho certeza que apesar do que eu vi, tem alguma pessoa na casa." E ela pensava assim: o que eu vou fazer? E na sua cama, com os olhos fechados, segurando a coberta até na cabeça, ela disse que apesar de estar com os olhos fechados, ela conseguia ver o quarto inteiro através das pálpebras.
Aí ela abriu os olhos, mas não tinha nada diferente. Então ela fechava os olhos outra vez. E com os olhos fechados, o que ela via? Ela viu uma luz prateada sair do bosque e flutuar para dentro do quarto dela. Aí ela abriu o olho de novo e adivinha? A luzinha estava lá. Depois disso, uma mão encostou no cabelo dela e puxou 3 vezes. E cada vez que puxava, era um puxão mais forte que o outro. Aí ela, esperta, saiu correndo e foi pro quarto do Joel. Nisso, a Erin também estava escutando algumas coisas. Ela também escutou os móveis sendo jogados. E quando ela escutou a Meg gritando, ela também correu pro quarto de Joel. E o Joel? Escutou alguma coisa? Escutou. E ele fez alguma coisa? Não, ele não era besta, ele ficou lá quietinho no quarto dele, na cama, porque também estava morrendo de medo. Isso tudo aconteceu às 23h30. Uma média mais ou menos estabelecida pela Meg, que foi o horário que ela disse assim que quando saiu do banheiro. O problema é que quando ela foi pro quarto dela, ela olhou o relógio. E o relógio estava 3 horas adiantado. E quando foi pro quarto do Joel, o relógio dele estava 3 horas atrasado. Estavam então os 3 irmãos no quarto do Joel. E os barulhos continuaram? Lógico. E tudo ficou mais alto. Nisso, a Meg também começou a escutar sussurros altos, mas não entendia o que eles diziam. O Joel, ele também estava escutando passos, mas era como se fosse que as pessoas lá embaixo andando em círculos. E nessa confusão toda, os 3 começaram a confabular. Chamar a polícia ou chamar os pais dele? Não vamos chamar a polícia, eles decidiram, porque eles vão ver que não tem ninguém aqui, vai pensar que é trote e depois vai dar até problema para eles. Então, eles queriam dar um jeito de chamar os pais, mas quem tinha coragem de ir lá na sala e ligar para os pais dele? E no final, eles decidiram ligar para os pais dele. Muito corajosamente, eles ligaram. E quando os pais atenderam, o que eles falaram? Ah, não, vocês estão só ouvindo coisa porque vocês estão cansados, vão dormir. E eles ficaram muito bravos por não acreditar neles. Só sei que no andar da carruagem tudo parou e eles ficaram lá no quarto, os 3, morrendo de medo. E lógico que tudo não ia acabar por aí. E mais uma vez eles foram atormentados. Desta vez a Meg estava no quarto e o Joe estava tomando banho. Aí o Joe escutou o rádio ligado, as estações estavam sendo mudadas devagar e ele gritou, deixa nessa, porque ele pensou que era a Meg. Só que não tinha ninguém quando ele desceu as escadas. Só tinha um cachorro e pensa no cachorro que estava bravo. O cachorrinho deles estava rosnando, arrepiado, como se tivesse alguém ali. Gente, detalhe, o cachorro era surdo, ele não podia estar escutando nada e mesmo assim o cachorro estava puto da vida. Uns 5 minutos depois, começou os passos lá embaixo. Só que dessa vez, a casa inteira tremia. E os móveis, começaram a se espatifar e quebrar como da outra vez. E lógico que eles ficaram muito apavorados. Com todo aquele barulho, a Meg gritou, Joel, você tá escutando isso? Mas ele tava com muito medo e falou assim, não, cala a boca, não tô escutando nada não. Mas lógico, que tava acontecendo alguma coisa. E o duro, que quanto mais ela sentia medo, mais alto ficava a barulheira lá embaixo. E dessa vez ela também viu uma nuvem escura, arroxeada no quarto. Ela não conseguia olhar para a nuvem diretamente, só pelo canto dos olhos, porque ela estava morrendo de medo, gente? E ela ficava também com os olhos fechados, um pouquinho, para não poder vê-la. E também ela estava tão nervosa que ela começava a fechar bem as mãos, ficava com a mão assim bem fechada. Só porque ela sentia uma outra mão tentando forçar a mão dela a abrir. E era uma mão bem forte, como a mão de um adulto, de um homem adulto. E como essa força não conseguiu abrir a mão dela, puxou o braço de uma vez e tentou arrancar da cama. Puxou até quase metade do corpo da Meg para fora da cama. Até que ela começou a gritar por socorro. Aí ele soltou, essa força, soltou e correu pro quarto do Joel. E aí o que aconteceu? Eles queriam ligar para a polícia, queriam ligar para os pais, mas ficou com muito medo de sair do quarto dessa vez. E já teve uma previsão mais ou menos que ia acontecer, porque
porque os pais não iam acreditar e a polícia ia passar vergonha com eles. Mas aí, o que aconteceu? Diante de todos esses pensamentos, eles sabiam que tinha que sair da casa, porque eles sentiam um ar muito forte de maldade em torno deles. Eles correram lá para baixo, dava para ver todas as luzes acesas e ouviam passos pesados pela casa, passos que estavam seguindo eles. E eles correram, mas correram como se tivesse o inferno atrás deles. E eles continuavam correndo o mais rápido possível, porque qual que era a sensação? Se a gente chegar ali naquele poste que tem uma luz, a gente vai ficar debaixo da luz e vamos ficar protegidos. Porque eles tinham a sensação de que a luz ia protegê-los. E eles tiveram muita sorte, porque quase essa força negativa alcançou eles. Mas como é que eles sabem? Eles falaram assim que quanto mais aquela força esquisita chegava perto deles, mais eles sentiam uma falta de ar. Mas quando chegou debaixo da luz do poste, eles se sentiam bem. E era tão estranho que quando eles começaram a correr igual louco, tinha cachorro na rua. E os cachorros começaram a correr pra eles, né, em direção a eles. Só que na hora que eles se aproximaram da casa, aconteceu o quê? Os cachorros começaram a correr deles, com medo também. Pro azar deles, a lâmpada do poste estava enfraquecendo. Então eles decidiram correr sem parar até chegar no campus que tinha lá perto da casa deles. E assim que eles saíram, os guinchos dos passarinhos ficaram ainda mais altos. Quando estava debaixo da luz, silêncio, fora da luz, caos total. Então o que aconteceu? Eles correram, foram até o campus e encontrou um telefone e ligou para os pais deles. Aí os pais deles falaram assim, não tem nada acontecendo aí não, fica tranquilo. Aí os meninos falaram, pai, a gente não tá nem em casa, a gente tá na rua. Não, então vocês vão voltar para casa agora, tá, à noite. Ele falou, não, a gente não volta para lá de jeito nenhum. Enquanto eles estavam lá desesperados, gritando, conversando no telefone com os pais, um policial do campus encostou a viatura e começou a conversar com a Meg. Aí os policiais, no final, levaram a Meg, né, porque a mãe ainda estava no telefone, para casa deles. E aí foi a última coisa que aconteceu na casa. Com medo de acontecer mais coisas, aqui a mãe da família, a Sandy, ela foi esperta. Ela não esperou a situação da casa piorar para procurar ajuda e tudo mais. Ela sabia da existência do Ed e a Lorraine Warren e ligaram para eles. O telefone tocou, ninguém atendeu e ela deixou o recado na secretária eletrônica, falando que estava acontecendo coisas muito, muito estranhas com a família dela. O Ed e a Lorraine Warren, eles estavam viajando e quando retornaram, escutaram as ligações, os recados, resolveu então retornar a ligação para Sandy, né, para Sandy Foster. Porém, o telefone não atendia de jeito nenhum. Eles até discaram para a operadora de telefonia e ela falou, não, tá tudo bem lá, não tem nada estragado no telefone não. Simplesmente ninguém atende. Só no outro dia que eles conseguiram entrar em contato com a Sandy Foster e eles resolveram então fazer uma visita para a família. E qual é o protocolo de visita dos Warrens? O Ed, ele grava todas as entrevistas dele com as pessoas, tem uma série de perguntas a fazer. Enquanto isso, a Lorraine, ela dá uma andada em toda a casa, olha todos os cômodos, porque a Lorraine é clarividente, né? Então o Ed entrevista e ela dá uma olhada geral na casa. E aí, diante da entrevista, eles descobriram o que estava causando esses incidentes. Gente, olha que coisa sem noção. O Ed Warren falou, olha, vou fazer umas perguntinhas aqui pra vocês, eu quero que vocês sejam bem sensatos e falem a verdade, porque senão a gente não vai poder ajudar vocês. E ainda bem que a nossa amiga aqui, a Sandy, a mãe da família, que a gente acha que a mãe tem que ser mais ajuizada que os filhos, né? Acaba confessando o quê? Ai, senhor Warren, eu acho que isso provavelmente deve ser minha culpa, sabe? Porque a Meg, ela sempre se interessou pelo oculto, bruxaria, feitiço, esse tipo de coisa. Ela tem até um tantinho bom de livros.
Mas aí ela não tinha nenhum livro sobre conjurações, sobre como conjurar um demônio. E aí no Natal, gente, no Natal, ela comprou um livro de conjurar demônio pra filha. Olha que perfeito, olha que negócio estranho. Só que ela falou que nunca imaginou que nada disso ia acontecer. Ah, gente, 1 minuto aqui de silêncio pra burrice. Não dou conta, não. Não dou conta. Eles pegaram o livro. Era um livro de capa brochura. E tinha algo escrito assim: como conjurar 75 demônios diferentes. E aí ela fez alguns rituais. Conjurou alguns demônios que ela nem sabe qual. Ela só falou assim que fez os rituais fáceis, uns bem bobinhos, aqueles que é fácil para ela entender o que eles diziam e também aquilo que ela tinha de material necessário. Ela disse assim que realizou os rituais, mas que nada aconteceu. E aí ela parou, porque estava sem graça, né? E o Ed respondeu: a resposta ela não vem na hora. Ela vem dias, semanas, meses ou até anos mais tarde. Você tem problemas, menininha. A Lorraine, sem escutar a entrevista deles, disse: eu senti uma camada de vibrações negativas. Realmente tem alguma coisa lá em cima, no quarto de uma das crianças, e eu não sei qual que é. Quando eu estive no quarto do Joel, eu senti uma atmosfera de confusão interna, como se ela estivesse bêbada. E a Meg falou: a gente sente isso também. Acontece que a Lorraine também falou que quando foi no quarto da Meg, ela sentiu uma pressão muito grande na cabeça e nos ombros, e ela começou até a recuar. Fez ela descer as escadas. Diante de toda aquela situação, o Ed e a Lorraine Warren falaram: por que vocês não saem e fazem um passeio de carro hoje? Fica fora mais ou menos assim 1 hora que a gente vai tentar fazer alguma coisa aqui na casa. Tentar ajudar vocês. E assim foram. O que eles fizeram? Os Warrens, eles foram em cada cômodo da casa. Ele usou um crucifixo, água benta, fez umas orações lá de um exorcismo. Sim, vamos dizer, um exorcismo simples, já que não é padre. E desceu no porão, jogou água benta, falou umas palavrinhas lá e não aconteceu nada. Ótimo. Ele foi no térreo, fez umas orações lá para se conjurar, jogou uma aguinha benta e não aconteceu nada. Mas aí eles foram agora no primeiro andar, mas quando eles subiram as escadas para ir no quarto das crianças, um cheiro úmido de mofo ergueu-se na sala. Eles estavam começando a subir as escadas e uma porta, de repente, fechou. Com aquela batida mais horrorosa, igual filme de terror. E detalhe, gente, à medida que os dois iam subir na escada, eles iam sentindo uma pressão tão grande que não deixava eles subirem as escadas, entendeu? E o que aconteceu? Eles tiveram que recuar, porque senão eles iam ser derrubados de costas. E quando eles estavam no pé da escada, soou uma risada diabólica. O Ed aspergiu mais água benta no local, até que a pressão diminuísse e eles conseguissem subir as escadas, e eles subiram. Chegou no quarto da Erin, falou umas palavrinhas, jogou a aguinha benta, nada. Mas quando chegou no quarto do Joel, a porta estava fechada. É a porta que fechou, viu, gente? Sozinha. Ele abriu, não tinha nada lá dentro. O quarto estava vazio. Então eles fizeram as orações, jogou uma aguinha, tranquilo, não aconteceu nada. E o quarto da Meg foi a última parada dos Warren. A porta estava fechada e eles acreditavam que quando fosse abrir a porta, veria algo. Mas não. Ele abriu a porta e não tinha ninguém lá dentro. Pelo menos algo físico. Porque na mesma hora que eles abriram, sentiam uma presença muito ruim e eles recuaram de forma involuntária. Mesmo invisível, o espírito projetava uma horrível sensação de infelicidade. Era uma emoção absurdamente grande, comovente, como se tivesse uma entidade condenada à danação eterna. Mas mesmo assim, eles tentaram não reagir a essa manobra emotiva. Começaram a fazer suas orações, jogou muita água benta,
e Ed, a todo momento, estava empunhando a sua cruz. Durante as orações, apesar de não ver nenhuma presença física, o quarto estava muito gelado. E à medida que eles iam rezando, fazendo uma oração, um exorcismo mais simples, no mesmo instante que ia falando, a sensação mórbida começava a abandoná-los. E a temperatura do cômodo voltou aos poucos ao normal. Eles conseguiram vencer. E depois de passar daquilo tudo, eles entraram no quarto da menina, da Meg, e começaram a inspecionar. E lógico que eles viram que na hora o espírito havia adotado aquele cômodo como moradia, porque lá era um ambiente perfeito. A Meg tinha velas pretas de conjuração, vestimentas para a prática de ocultismo, livros que continham todo tipo de ritual profano. Ele pegou todos esses objetos, colocou no cesto de lixo e levou para fora. E selou mais uma vez um quarto com uma oração muito forte, segundo ele. Quando eles acabaram tudo, eles olharam pela janela, viram a família Foster com o carro estacionado na garagem, pediu para eles entrar e explicou. Falou, olha, gente, o negócio aqui que vocês fizeram foi muito errado. Eu indicaria vocês chamarem um padre para fazer um exorcismo aqui mais completo, porque vocês mexeram com o sobrenatural. E agora vocês vão ter que lidar o tempo todo com uma energia negativa. E para equilibrar, para não acontecer mais nada, vocês têm que depositar nessa casa agora o quê? Energias positivas. Então, evitar qualquer tipo de desavença na família, ir na igreja pelo menos uma vez a semana. Porque aí vocês têm que neutralizar, ou seja, só eles que eram capazes de neutralizar o local. Por quê? O espírito não foi embora. Eles não mandaram embora o espírito. Eles só apenas adormeceram. O espírito na casa está dormente. E eles eram os únicos, né, como eram os moradores, a manter, então, aquela sensação de paz que estava agora no local. Qual é a conclusão da nossa história? Não brinquem de copo, não brinquem de vela, não brinquem de nada. Porque se vocês invocam o capiroto, o negócio responde, gente. Porque uma das poucas coisas que eu acredito no mundo é, se você chama, o negócio responde. Então fica a dica aí do dia, fica quieto, só assiste filme, leiam livros, mas não mexam com isso. Porque essa história aqui, gente, por mais que muitos não acreditam, eu vou falar pra vocês. Eu tô com uma pulguinha atrás da orelha. Eu não desacreditei totalmente dela, porque o contexto aqui é verdadeiro. Eu acho. Agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Um grande abraço e até mais.